Então, olá, boa tarde, bem-vindos todos à primeira edição, à primeira sessão da terceira edição do ciclo que não é um ciclo, onde vamos falar sobre jogos e vamos falar com o Rui Cordeiro. Vou ler aqui, o Rui tem passagem em diversas empresas em Portugal e uma carreira internacional na indústria dos jogos e é a pessoa que acredita em melhorar todas as experiências do nosso dia-a-dia. É conhecedor do poder dos jogos e a fantástica capacidade transformadora desses mesmos jogos e acredita que no futuro próximo a gamificação será a norma para lidar com estas questões. Designer social, sempre curioso e criativo, procura criar projetos inovadores que desafiem e melhorem a realidade cotidiana, as relações interpessoais e os processos com os quais lidamos constantemente nas nossas vidas. Acredita em soluções centradas nas pessoas e vibra com desafios exigentes. O Rui é um Game Master que sabe que a gamificação e o Design Thinking são as ferramentas que estão a mudar o mundo e ele é parte ativa dessa mudança. É um dos nossos convidados. E o outro convidado que está à distância, num presencial à distância, é o Micael Sousa, que é engenheiro civil, o que à partida parece não ter muito a ver com esta área, mais para mais com um mestrado em energia e ambiente, e tem também uma licenciatura em História e mestrado em Estudos do Património. Nada a ver, pensamos nós, não é? Atualmente é investigador, enquanto doutorando em planeamento do território. Mais uma vez, achamos que isto não tem nada a ver com jogos, mas tem tudo a ver com jogos e o Micael já nos vai explicar daqui a bocadinho. Tem trabalhado em serious games, principalmente na utilização de jogos analógicos para treino de competências, aprendizagem e apoio a processos de planeamento urbano. É um dos fundadores da Associação Asteriscos e coordenador do Board Gamers de Leiria, onde tem participado em projetos cívicos e de intervenção social com jogos de tabuleiro modernos. É youtuber, do canal Jogos no Tabuleiro, em youtube.com/jogos no tabuleiro. E eu vou tentar ser a moderadora deste debate e a pessoa que está entre vocês, com as vossas perguntas e as vossas questões, que podem atirar a qualquer momento da conversa. Farei a moderação entre vocês e aqui os dois convidados e acho que vou querer começar com uma pergunta que parece óbvia e que não nos passa pela cabeça fazer neste contexto, mas que eu acho que faz todo o sentido e começo se calhar pelo Micael, que é o que é um jogo? Obrigado por estarem aqui e é com muita pena que não estou convosco presencialmente. Mas para não gastar mais tempo nisso, vou tentar responder. Normalmente, nas aulas e informações que eu costumo dar sobre este assunto, eu costumo gastar mais de uma hora a falar do que é um jogo, mas vou tentar simplificar. Eu diria então que um jogo é um sistema interativo, que gera experiências. E normalmente este sistema tem objetivos, tem pré-definições, que é aquilo que nos permite saber se tivemos sucesso ou insucesso no jogo. E depois tem uma série de outras características, como incerteza, como questões de interação, como imprevisibilidade, como capacidade de construir coisas e basicamente é um sistema gerado para experiências e nessas experiências normalmente nós costumamos dizer que as experiências que nós queremos num jogo é diversão, mas como os perfis, como todos nós somos tão diferentes, cada um de nós pode ter ou criar experiências diferentes no jogo. Por isso é que, por exemplo, num contexto do jogo pode haver pessoas que queiram competir, outras que queiram colaborar, outras que queiram explorar, por exemplo, o desenvolvimento de personagens, outras que queiram construir e desenvolver coisas. Portanto, é num sentido lá de experiências que depois se pode ligar ou não à diversão, no caso de jogos para entretenimento, ou então, no caso que eu tenho usado, que são jogos para outros objetivos que podem fazer parte da experiência, como treino de competências, ou construir outra coisa qualquer, ou então simplesmente ativar a nossa criatividade. Ok. Rui, que é um jogo? Eu tenho uma versão, digamos assim, um pouco mais simplista. Para mim um jogo é qualquer coisa que seja um sistema organizado com regras. Tanto que nós na linguagem comum podemos estar a falar da sociedade, podemos estar a falar do mundo laboral ou da escola, dizer, tens que jogar as regras do jogo.
E estamos aqui a falar de ambientes completamente fora do jogo. Portanto, sistema de regras. Agora, o ato de jogar o jogo é que diferencia aquilo que nós chamamos mais tipicamente de jogo, seja um videogame, seja um board game, que tipicamente é um ato voluntário. Eu quero, por exercício da minha vontade, eu quero fazer parte deste sistema de regras. Todas as outras nós sentimos de alguma maneira um pouco vítimas das circunstâncias. Nasci num país, jogo o jogo das regras daquele país, fui trabalhar para um sítio, fui estudar para um sítio, portanto, para mim o jogo no seu sentido lato é um sistema organizado com regras. Uma escola pode ser um jogo? Uma escola devia ser muito mais jogo do que aquilo que na realidade é, e daí exatamente aquilo que tiveste a oportunidade de dizer na minha apresentação, esta parte da gamification. E a gamification interroga-se mesmo como é que podemos entrar nas experiências do cotidiano sem transformar exatamente num jogo, não é? Portanto, eu quando digo que devia ser mais jogo, não era transformar a escola num jogo, mas era trazer aquela experiência da escola, no fundo dar-nos a mesma satisfação que nos dá jogar um jogo. É chegar ao domingo, ao final do dia, e estar ansioso, nunca mais chega segunda-feira, para eu ir realmente terminar a missão que deixei pendente na sexta. Espero que seja essa a sensação que vocês têm, mas não é tipicamente generalizado, digamos assim. Sim, ainda estamos, penso eu, em termos, quer em termos escolares, quer em termos nas empresas também, ainda não é comum haver essa no fundo, porque o jogo proporciona prazer a quem o joga. Quase como se fosse um fruto proibido, e a palavra assusta sobretudo muitas vezes os decisores quando se fala em trazer o jogo para a vida das pessoas. E aquilo que eu gosto muito de dizer, no fundo o que é que estamos a fazer? Estamos a fazer uma intervenção nas regras existentes, e existem obviamente casos já mais que comprovados de que é possível. Isto não é utópico, não é puramente é possível pensamento. Mudar comportamentos usando a gamificação e, portanto, a aplicação das regras típicas de um jogo num ambiente previamente existente. Exatamente, tal como o Miquel estava a dizer, o jogo, quando é desenhado, tem obviamente um propósito, não é? Muitas vezes, portanto, o propósito é sempre comportamental, que é como é que o jogador se acomoda às regras do jogo e joga o jogo, mas sim, sem dúvida, e sobretudo a nível do prazer que se retira daquilo que é uma experiência típica, seja no trabalho, seja na escola, sim, completamente, esta componente lúdica tem toda a legitimidade de fazer parte da vida das pessoas de todos os dias. Mas nós ainda estamos um bocadinho longe daí, não é? De longe estamos. De ter a gamificação, como tu falas em gamification, eu prefiro a gamificação, certo. Mas querem dizer naturalmente a mesma coisa. Neste momento, quando se fala em jogos, ainda se pensa muito, Micael, em jogos, sim, de tabuleiro, em jogos de consolas, em jogos de smartphones e em jogos de computador. Os jogos estão limitados apenas a estas plataformas ou há mais plataformas em que os jogos podem ser jogados? Ou haverá no futuro? Eu diria que o jogo não se define só pela sua plataforma. Até porque quando começamos a falar de design de jogos, o game design, que é um termo e é uma técnica, é um conjunto de conhecimentos, de experiências que nos levam a conseguir então construir jogos e até construir, tal como estava a dizer o Rui, experiências e atividades que por vezes não são bem jogos, mas que vão buscar alguns dos elementos que fazem com que os jogos nos cativem, quando nós conseguimos transferir estas coisas. Tudo isso é possível, é um conjunto de ensinamentos que nos ajudam a construir o que nós quisermos. E por vezes o que nós temos que fazer quando queremos desenvolver jogos ou coisas parecidas com jogos é compreender que tipo de contexto e que tipo de ferramentas concretas é que nós temos. E depois então é que vemos se faz sentido ser um jogo analógico, se faz sentido ser um digital. No futuro vamos ter outras plataformas, estas coisas estão constantemente em desenvolvimento, vamos conseguir ter plataformas mais imersivas, mais digitais, que conseguem criar novas experiências, mas também nos apercebemos que nem tudo o que a tecnologia digital traz é a solução para o futuro, na perspectiva em que hoje nós também percebemos que, por vezes, jogar jogos muito simples, presenciais, cara a cara,
em que nós interagimos diretamente com as outras pessoas, também tem um valor por si próprio. Acima de tudo, eu diria que se nós conhecemos, digamos, conhecimentos de game design, nós conseguimos aplicar isto a todas as situações, usando todas as ferramentas que nós temos, as que conhecemos hoje e as que vamos conhecer no futuro, para criar então as tais experiências para os propósitos. E eu, acima de tudo, acho que isto se deve ligar muito à teoria da felicidade. Acima de tudo, acho que nós queremos ser felizes e convém usarmos então a nossa inteligência para gerar atividades que deixem as pessoas felizes. Falaste aí das plataformas mais imersivas. Achas que ambientes como aqueles que foram retratados no filme Ready Player One são o futuro dos jogos, em que tu estás, de facto, a viver completamente no jogo que estás a jogar? Sinceramente, eu acho que não. Eu acho que o futuro dos jogos vai ser híbrido. Ou seja, essa versão e a versão física e a que mistura as duas coisas. Portanto, lá está, relaciona-se com aquilo que eu estava a dizer. Acho que para cada situação, para cada caso, nós vamos encontrar modos melhores de fazer o jogo. E comprovou-se, apesar dos jogos digitais terem hoje níveis de qualidade imensos e de produção, e são excelentes jogos, isso não fez com que desaparecessem os jogos analógicos. Muito pelo contrário, eles têm desenvolvido e têm continuado a progredir paralelamente porque proporcionam experiências diferentes. E o que eu acho que é muito interessante é que nós vamos ter cada vez mais soluções, cada vez mais tipos de plataformas, tipos de jogos para todos os perfis e todas as situações. Por isso, isto é mesmo o resultado do mundo pós-moderno. Não existe uma solução global para tudo e para toda a gente, existem muitas e ainda bem. Ok. Rui, concordas com o Micael? Bom, uma primeira nota é um disclaimer. O jogo que eu gosto mesmo de jogar é o role-playing game à volta de uma mesa, com amigos, fazer de mestre jogo. Eu sou um fã incondicional de board gaming e isto já para preparar o que eu vou dizer a seguir. Eu, na realidade, quando vejo o futuro e o projeto, assim, longe, se bem que não sabemos o que isto longe quer dizer, mas pode ser uma década ou 2 décadas, não acredito que seja muito mais longe. Eu acho que vamos estar a jogar board games no metaverse, com um avatar virtual contra os avatares virtuais de todas as outras pessoas, e de vez em quando, claro que sim, vamos continuar a encontrar-nos. Não vamos conseguir parar esta locomotiva fortíssima. Estão todos os grandes gigantes do mundo, e mesmo os que não são gigantes estão a fazer experiências sobre esta questão do metaverso, este universo paralelo onde todos nós vamos ter uma expressão digital. Claro que se olharmos para trás temos o Second Life, que já tentou fazer isto, mas completamente fora da época, digamos assim, mas vamos para lá. Portanto, o futuro do jogo, o jogo hoje já está por todo o lado e muito presente nas nossas vidas. O jogo, na minha ótica, vai estar na nossa vida. E há aqui uma série de coisas a acontecer em paralelo, em termos tecnológicos, que vão propiciar isso. Temos projetos gigantescos como os da Google, em que estão a mapear o mundo inteiro em 3D, mas que não tem nada a ver com o Google Earth ou com o Google Maps. Exatamente, há aquele caixote do lixo ali, há aquela árvore ali. Eles estão inclusive a interrogar-se para meter este mundo paralelo, este metaverso, e no fundo eles vão fazer a mesma coisa, vão abrir aos developers para começarem a construir conteúdo. Temos o 5G a entrar, que neste momento não tem uma proposta de valor, na minha opinião, como gamer e como utilizador, brutal, mas que no futuro vai dar acesso a imensos conteúdos. E temos tudo aquilo que são os nossos aparelhos que nos podem ligar a uma realidade aumentada, a uma realidade digital, cada vez a ficarem menos intrusivos. Já não temos que sair com os óculos Rift à rua, estamos completamente a caminhar para ter uns óculos normais e estar a viver. Portanto, o jogo vai começar, o Pokémon Go é tipo o Jurássico daquilo que vão ser realmente muitos dos jogos do futuro e a maneira de jogar. Mas eu acho que vamos estar mesmo sentados em casa com o nosso avatar digital a fazer uma série de coisas e a viver também no mundo digital. Eu acho que a nossa sociedade está altamente atenta também para este perigo latente de um isolamento e ficarmos ligados por cabos em casa, uma visão quase apocalíptica do que podia ser o futuro da humanidade, e eu sinceramente não acredito que vamos por aí, e passa muito
por eles todos, pela maneira deles estarem no mundo e aquilo que eu tenho observado a trabalhar com pessoas da vossa geração. Jovens adultos, exatamente, em que eles vão conseguir dar valor ao digital, ou presencial, mas sobretudo ao relacional, que neste momento é um relacional exponencial em que eu ligo e consigo estar a conviver com 300 pessoas diferentes de qualquer país do mundo. De qualquer geografia, com a única dificuldade dos fusos horários. Completamente. E de haver já alguns países em que este modelo está um bocadinho mais avançado do que o nosso aqui, mesmo, por exemplo, do ponto de vista dos esportes, isto é, jogos jogados desportivamente, profissionalmente. Em Portugal ouve-se pouco ainda falar, os clubes ainda não estão completamente em cima do acontecimento e, no entanto, internacionalmente já há campeonatos com uma expressão brutal que movimentam milhões de pessoas e milhões de dólares. Muitos milhões. Muitos milhões de das dólares. Duas coisas. Eu acho que tem muito a ver com uma questão de mercado. Se virmos Portugal tirando para aí o futebol, em todos os outros desportos físicos, digamos assim, tivemos que lutar muito para atingir um determinado destaque. Sabemos que temos poucos apoios a esses atletas. Estamos exatamente a viver a mesma coisa nesse mundo dos jogos, mas já temos atletas internacionais nas principais ligas. Já temos estrelas nacionais nesse momento. Mas hoje em dia, um jovem adulto, não equaciona tão rapidamente a via dos esportes como equacionaria, ou como equaciona, se calhar, a via do futebol. Claro, eu acho que isso tem muito a ver também com aquilo que é mostrado como disponível, e parece que é uma coisa inalcançável, mas lá está a parte da estrutura que nós criamos como sociedade para começar a informar. E, inclusive, eu amanhã quero ser um e-sporter de League of Legends, quero entrar na Liga dos Grandes, como é que eu faço? Não sei sequer se alguém aqui tem alguma ideia, mas a ideia é, vou jogar muito, pode ser que algum dia alguém olhe para mim, mas isto é quase como, eu jogo a bola na rua todos os dias, um dia vai passar aqui um olheiro do Manchester United e vai dizer, aquele gajo tem um talento brutal. Pronto, é exatamente a mesma coisa. Portanto, há uma necessidade de informarmos, de mostrarmos o potencial que existe para as pessoas poderem saber, isto é uma opção possível. E neste momento não está no mapa. Não está. Eles não sabem que é uma via profissional. Exatamente. Que pode ser... Saberão, obviamente, se informarem, mas é parte muito da iniciativa própria, mas não existe uma informação a dizer. Porquê? Porque também continua a haver uma determinada estigmatização. O meu filho tem que ser engenheiro, agora vai jogar jogos, era o que mais faltava. Vai agora ser youtuber. Há 3 dias, 5 jovens adolescentes ganharam 18 milhões de dólares porque foram os campeões mundiais de Dota 2. Portanto, um médico de sucesso, um advogado de sucesso, se calhar vai ter que trabalhar muito. Tem a ver com vocação, não é? Se for uma pessoa com vocação para médico, pois que siga medicina, mas claro, pode haver uma vocação para jogos ou para YouTube ou para influencer em alguma área específica. E tu tens hoje um grande potencial, que para mim está neste eixo do futuro dos jogos, mas que já é o presente, que é o influencer dentro do mundo dos jogos. Temos o exemplo do Roblox. O Roblox, no fundo, qualquer um de nós pode ser criador de conteúdo, e temos multimilionários, jovens adolescentes, que através da criação de conteúdo, utilizando uma linguagem de programação que é o Lua, extremamente acessível, e utilizando tudo aquilo que o engine já propicia, já são muitas vezes milionários, não é? Eu acho que, tirando o dono do Roblox, o segundo já está assim perto dos 200 milhões de dólares que fez a fabricar, no fundo, jogos, mundos, e a disponibilizar os outros jogadores. Isso leva-me aqui à próxima questão, para trazer outra vez o Micael à conversa. É mais difícil porque ele está lá longe. Por acaso gostava de referir uma coisa sobre aquilo que estivemos a conversar. Bora? Sobre o futuro dos jogos, que é aqui o efeito da chamada pós-digitalização. Que é um conceito que ainda não é muito conhecido, mas nós vivemos todos os dias. Que é o facto de nós já vivemos no mundo digital, já não há aqui um
uma negação, não existe negação do digital, ele faz parte da nossa vida, e o próprio desenvolvimento dos jogos analógicos insere-se nesse movimento, ou seja, ninguém nega os jogos digitais e a digitalização, mas é quase como uma reação, e está associado também ao período de vida das pessoas. Não é por acaso que a maior parte dos jogadores de jogos de tabuleiro modernos tem mais de 25 anos, que normalmente são pessoas que já entraram no mercado de trabalho, que já jogam jogos digitais desde sempre, não é novidade nenhuma, mas como todos os dias trabalham com tecnologias digitais, vão procurar nos jogos analógicos um tipo de experiência diferente da sua realidade do dia-a-dia. E depois este efeito, chamado efeito pós-digital, nós conseguimos ver isto na nossa realidade prática. Por exemplo, nós não deixamos de querer sair à noite, nós não vamos sair à noite com avatares para interagirmos uns com os outros, nós queremos estar presencialmente nos bares, nós não vamos deixar de ver um concerto ao vivo, nós queremos ir para desfrutar da experiência física de estar também com as outras pessoas. Portanto, por isso é que eu digo que isto não é um combate entre analógico e digital, isto é perceber aquilo que são as experiências que nós queremos e as que queremos no momento, em cada momento da nossa vida. Até porque, penso que falaram disso, por exemplo, muitas das convenções sobre jogos analógicos e toda a comunidade internacional, ela comunica através das plataformas digitais e das mais sofisticadas que existem. E é isso que permite criar os tais hubs de conexão de uma coisa que é um nicho, mas que já começa a ser de massas, gradualmente, porque existe esta facilidade que as tecnologias nos dão de comunicarmos entre o nosso tribo, o nosso clã, que tem os mesmos gostos que nós temos. É um pouco como o Manuel Castelos da sociedade digital. Nós criamos a nossa própria sociedade fora território, fora os limites do território. E depois essa rede, ajudar-nos então a encontrar-nos presencialmente para desfrutar das experiências físicas, e o caso concreto dos jogos de tabuleiro é esse mesmo. Só para deixar aqui esta nota. Há uma espécie de complementaridade, eu diria, entre os dois universos. As experiências não são iguais. Uma coisa proporciona um tipo de experiência, outra proporciona outro, e não acho que seja um combate uma contra a outra. Que é o que tu disseste antes, Micael, eu estou completamente de acordo. Desenhamos a experiência de acordo com aquilo, e a pessoa envolve-se na experiência de acordo com aquilo que tem mais apetência, e se calhar apetece-lhe mais presencial, mais digital, em doses completamente isso leva diferentes. à próxima questão, que é, no fundo, independentemente da plataforma, de ser analógica ou de ser digital, o mais importante não é a base de tudo, que é a história que se conta. Micael? Para mim? Sim, pode ser. Sim, é para ambos. Eu diria que sim, que história no sentido das relações. Se nós formos pesquisar, por exemplo, naquilo que são os jogos de tabuleiro, a principal característica que as pessoas identificam como sendo aquilo que mais valorizam no jogo é o relacionamento com as pessoas. E são as interações. Não é propriamente nenhum mecanismo, nem se tem miniatura, nem se é muito bonito, nem se foi um jogo de X ou de Y. Não, são as interações com as pessoas. E é aí que nós percebemos aquilo que é a nossa natureza. Nós somos animais sociais. Nós queremos interagir com os outros. E por isso, sim, porque nós também comunicamos através de histórias e narrativas. Isso é coisa que é muito interessante e que muitas pessoas provavelmente ficam na memória, que é depois de um jogo bem jogado com um conjunto de pessoas, o jogo contou uma história e provavelmente essa história vai ficar na memória das pessoas. Eu tenho memórias de jogos que joguei já há anos pelas interações que tive e as relações que tive com as outras pessoas. E quando um jogo consegue criar isto, eu acho que temos o nosso envolvimento garantido. E pode ser um jogo de qualquer tipo, pois isso já depende do perfil e dos gostos de cada um. Mas acima de tudo são as relações entre as pessoas. E os jogos de tabuleiro modernos, principalmente por serem jogos multijogador, proporcionam esse tipo de experiências e dão-nos o benefício de podermos ter essas experiências presencialmente, por exemplo, tendo toda a riqueza da comunicação presencial, de ver, porque nós comunicamos com o corpo todo e esses jogos aproveitam isso para criar melhores experiências. Mas, voltando um bocadinho à conversa que estávamos a ter antes de termos iniciado esta sessão, o facto de exigir ser presencial não funciona como limitação. Isto é, se eu tiver um jogo de tabuleiro que possa ser jogado presencialmente à distância, não funciona, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Existem experiência completa só mesmo se for presencial? É diferente. Presencial é muito melhor, até pelos próprios ritmos de jogo, pelas interações entre os jogadores.
tentou-se e fez-se muitos testes durante a pandemia, e existem várias plataformas, tipo o Tabletop Simulator, Tabletop e muitas coisas, mesmo plataformas em que o sistema está automatizado digital e os utilizadores são unânimes, dizem, bem, isto dá para nós interagirmos e jogarmos, mas nós queremos é voltar ao modo presencial. E, por exemplo, existe em Portugal uma convenção de jogos de tabuleiro, que se chama LariaCon, que é a maior em Portugal, que junta centenas de pessoas, e nós temos pessoas que vêm de todos os pontos do mundo, incluindo a Austrália, por exemplo, só para vir presencialmente, só para estarmos a jogar uns com os outros. E isto é uma riqueza única que é imbatível. Mas depois são há todas pessoas as atividades paralelas associadas. Mas vêm de todos os pontos do mundo, mas porque contactam não presencialmente durante parte do tempo. Exatamente, por isso é que eu estava a dizer que é um complemento. Okay. Ou seja, as tecnologias digitais vão nos permitir criar a tal comunidade que depois pode combinar para ter as experiências físicas e desfrutar das diferenças que este tipo de jogos No fundo, o Tinder dos jogos. Existe uma plataforma online que é o Board Game Geek, que é a plataforma. Pronto, é o Tinder dos jogos, lá está. As pessoas usam e têm avatares lá também, não é? Perfis e partilham, e há debates, e há vídeos. Os criadores de conteúdos colocam lá, depois os designers estão lá também. Há toda uma comunidade internacional muito grande que usa essa plataforma para desenvolver jogos, discutir jogos e jogar os jogos. E para combinar encontros. E sim, para combinar encontros. Por exemplo, foi assim que começou os encontros na cidade de Leiria, onde nós temos. Foi um grupo que começámos com 4 pessoas, começámos a combinar. Então, entretanto, já formámos uma associação e temos encontros semanais regulares com dezenas de pessoas. E há toda uma comunidade que se junta e que interage fisicamente através dos jogos, criando até um ponto de encontro social que não existia de outra forma, mas tudo isto é combinado através das redes digitais e das plataformas. Portanto, as coisas são complementares. Muito bem. E em termos de... Se me permites, eu queria comentar porque eu sinceramente eu acho que não há uma plataforma de eleição nem para o desfrutar e para a experiência, nem para a relação. Uma vez mais, e eu quando comecei a jogar, aliás, os primeiros jogos que eu desenhei foram jogos físicos, continua a ser a minha grande paixão, e eu tenho histórias épicas passadas no mundo digital, como tenho histórias épicas passadas no mundo físico, e a questão é a relação, são experiências completamente diferentes, é como termos que fazer quase uma escolha difícil, gostas mais do papá ou mais da mamã? Cada um deles tem um papel na nossa vida que é complementar, e umas vezes vai ser muito melhor uma coisa, outras vezes vai ser muito melhor outra. Portanto, eu sinceramente, mesmo na parte do relacional, e eu na parte do relacional eu tenho um episódio, portanto eu joguei World of Warcraft durante imensos anos e ainda não havia propriamente todas as plataformas de comunicação que tínhamos. Foi uma experiência épica, a primeira vez que fizemos PVP, ou seja, player versus player num servidor francês na altura, em que éramos 40 contra 40, e foi a primeira vez em que de facto estávamos 40 online a falar uns com os outros e a combinar táticas em conjunto, e foi uma experiência brutal a nível relacional, a nível de organização. Como gamer foi assim um momento altamente especial. Depois, claro que a coisa institucionalizou-se e hoje é... Isso foi em que época do Paleolítico? Ora, isso foi, sei lá, para aí 2008, 2009, uma coisa assim do género. Não havia sequer ainda os add-ons para as pessoas entrarem em conjunto num servidor. Portanto, uma experiência épica que eu quando retomo contacto com esses amigos, eu digo, pá, vocês lembram-se? A mesma coisa com os role-playing games. Quando nos juntamos amigos que jogámos role-playing games há muitos anos, contamos, pá, lembras-te daquela vez? Eu fiz teleporte para dentro da cidade, mas tive tanto medo. E então estamos assim a falar numa mesa de café e o pessoal está ao lado até acha, bom, ok, estes vivem realmente num mundo paralelo, estão aqui a contar histórias e vivemos aquilo porque vivemos aquilo. Certo. Sentimos mesmo aquilo com muita intensidade, tanto num mundo como noutro. Experiências totalmente diferentes. Igualmente gratificantes as duas. E qual é o futuro dessas duas vias dos jogos? Chamemos-lhe assim, a via digital e a via analógica, que se complementam, que se desafiam mutuamente. Qual é que é o futuro dessas duas? O Miquel disse há pouco, eu partilho muito essa visão. Miquel está aqui a fazer uma pequena pausa, já vai haver sem dúvida uma complementaridade, eu acho, e eu uma vez mais, eu como criador de jogos físicos, eu interrogo sempre quando estou a desenvolver aqueles conceitos, como é que a tecnologia me pode ajudar
a trazer uma melhor experiência para cima da mesa. Saiu um jogo muito recentemente, um jogo muito pouco conhecido, em que é suposto ser jogado 100% presencialmente, mas os jogadores só trocam SMS entre si. Portanto, aquilo é tudo à volta do desaparecimento de uma adolescente que é amiga dos jogadores, é um role-playing game, e então é realmente uma experiência brutal, a limitação da plataforma, mas estamos todos à volta da mesa e a jogar por SMS ou fazer um grupo de WhatsApp. Chama-se Alice is Missing, para quem estiver interessado em experimentar o jogo. Era o mesmo que estarmos todos aqui e de repente eles começarem a fazer-nos chegar as perguntas que possam ter. É uma experiência diferente, exatamente. Eu não disse isto no início da sessão, my bad. Quando tiverem perguntas, quando quiserem intervir, quando quiserem dar-nos a vossa opinião, sintam-se à vontade para levantar a mão e... Recording in progress. E pronto, o recording is in progress. E participar com a vossa opinião e com aquilo que tiverem para dizer. Já temos de volta o Micael. Bem-vindo, Micael. Olá outra vez. Ok. Estava a aproveitar para responder no chat do YouTube. Estava eu aqui a perguntar ao Rui, não sei se ainda ouviste essa parte da pergunta, apesar da complementaridade e daquilo que as duas plataformas, vamos chamar-lhes assim, analógicas e digitais, se desafiam mutuamente, qual é que tu achas que é o futuro dos jogos dentro de cada uma destas vias, chamemos-lhe assim? O futuro em que sentido? O futuro no sentido do que é que aí vem, o que é que está, quais é que são, do ponto de vista da indústria, para que caminhos é que apontam cada uma das vias. Do ponto de vista dos board games, vai tudo manter-se como está ou já há alguns indícios de que há mudanças que têm a ver com tecnologia, com mudanças comportamentais, com por aí, o futuro sim, por aí? Sim. Existem já algumas... Existir tentativas de introduzir, por exemplo, tecnologia nos jogos de tabuleiro, tornando-os híbridos, introduzir aplicações e sistemas que facilitam e introduzem novos elementos no jogo. Por exemplo, num jogo de submarinos, usar o telefone como periscópio para disparar os torpedos, coisas desse tipo. Uma coisa que está a acontecer bastante também é o facto dos jogos terem produções cada vez maiores, por exemplo, miniaturas muito detalhadas, que depois isso é o lado da materialidade fascina bastante os jogadores, e também há uma tendência muito interessante que é a parte da análise dos conteúdos do jogo, ou seja, cada vez mais as coisas são questionadas, o modo como os jogos representam a realidade, os assuntos que são trazidos. Por exemplo, houve recentemente o caso do Prison Architect, que é um conhecido jogo digital, e que estava a ser feita uma versão de tabuleiro do Prison Architect, e a empresa abandonou porque receberam muitas reclamações de que o jogo fazia representações racistas. Portanto, estas coisas, os jogos como estão a ganhar cada vez mais seriedade, né? Seriedade pela importância e pelos assuntos que trazem, e estas questões do modo como as coisas são representadas nos jogos são cada vez mais importantes. E o caso também de quando muitos destes jogos de tabuleiro são históricos e o modo como representam a história, e depois estas questões pós-coloniais e dos racismos e dos colonialismos são coisas cada vez mais importantes. Eu diria que são coisas cada vez mais importantes genericamente e transversalmente sim. Na sociedade em que vivemos, e eu diria que aqui há uns anos tivemos aquele Gamersgate que tinha a ver mais com questões relacionadas com demasiada misoginia e machismo que prevalece ainda, sobretudo nos jogos, na produção na indústria de produção de jogos digitais, eu diria, e que se mantém. Em todas. É um meio. É em todas? E nos jogos, provavelmente, na experiência de jogar online, ainda continua a ser um meio muito masculino. Um meio muito masculino, um meio muito... Bom, lá está, o digital facilita todo este lado de bullying, infelizmente, não é? Mas voltamos àquela questão de há pouco. Trata-se também de um processo de educação
que se calhar não está a ser abordado da maneira exaustiva e intensiva como devia ser, e já estamos mais preocupados em punir do que propriamente a trabalhar na prevenção. Grandes marcas como a Riot, que se anuncia muito publicamente contra nós somos altamente implacáveis, mas a comunidade pergunta sempre, mas o que é que vocês estão a fazer para sequer que a coisa não aconteça, não é? Que não haja bullying, que não haja uma girl gamer, digamos assim, e há uma associação portuguesa que são os Grow Up Gaming, que tem exatamente esse projeto do Girl Gaming, foram os primeiros a organizar os campeonatos mundiais de esportes para equipas femininas, que lidam exatamente com todas estas questões e os problemas que as jogadoras hoje têm no online. Mas eu, para voltar à tua questão ainda anterior e também ao comentário do Micael, eu acho que os jogos físicos têm aqui uma questão que há pistas, e eu não digo que seja impossível, mas que é um grande desafio, que é: estamos completamente na era da participação, da cocriação, com todas as ferramentas, e dei há bocado o exemplo do Roblox, mas tudo, no fundo todos somos criadores de conteúdo. Os board games ainda não resolveram propriamente bem esta maneira de como é que eu participo no conteúdo. Mas há muitas experiências, há coisas inspiradoras, os Puzzle Room Board Games, em que nós estragamos mesmo o jogo e ele só dá para jogar uma vez. Ok, é uma maneira de eu ser criador de conteúdo, um jogo maior, ou destruidor de conteúdo neste caso, mas de alguma maneira estou a impactar, no fundo, a morfologia daquele jogo. Mas aqui, e muito do trabalho também que o Micael faz em workshops de cocriação, e que cada um de nós tem totalmente o potencial para ser um designer de jogos, para inventar jogos, para criar jogos. Eu acho que os board games têm completamente este desafio, e é aqui que existe a maior desigualdade, é que eu no jogo digital consigo jogar num mundo persistente, e se a minha tropa invadiu, agora temos um novo jogo da Amazon, o New World, um jogo massivo em que realmente os jogadores tomam conta de cidades dentro do jogo e tudo o que eles fazem fica ali espelhado. O board game tem esta expressão, mas em comitê reduzido. Tem essa limitação. Exatamente. É uma característica, não... Diz, Micael, desculpa. Fez-me lembrar o caso dos jogos Legacy, por acaso não referi, que tem tentado resolver isso. O que é um Legacy? É um jogo que nós vamos jogando o jogo e depois o jogo dá-nos a possibilidade de configurar e mudar o nosso próprio jogo. Por exemplo, remover peças, adicionar peças, meter autocolantes, escrever no jogo, e no final, depois de jogarmos várias partidas, a nossa cópia é totalmente diferente da cópia de outros jogadores. Tem sido umas experiências interessantes com jogos muito populares, especialmente o Pandemic Legacy. E o Gloomhaven dos mais conhecidos. O Gloomhaven não tem propriamente essa possibilidade, porque o jogo gera-nos sempre novos cenários e novas coisas para explorando e campanhas, mas não alteramos propriamente o jogo, não mandamos coisas fora e adicionamos outras. Isto choca algumas pessoas, né, que não gostam de estragar os jogos, mas no fundo não é estragar, é configurar, e depois o jogo conta uma história diferente, tem memória, digamos que é um board game com memória. Ok, nós temos aqui uma pergunta que nos surgiu, temos outra em sala, já lá vou. Temos uma pergunta que nos surgiu no YouTube, em que alguém pergunta: vale a pena desistir da escola para ser jogador profissional de CSGO? Eu respondo: não. Não vale a pena desistir da escola, mas vale a pena investir em simultâneo, sem descurar a parte da escola. A gente tem sempre que ter um plano B. Isto é válido nos jogos e é válido na vida. Eventualmente investir na simultaneidade, mas isto é a minha opinião, mais de mãe do que de outra coisa. Vou pensar, se o meu filho me dissesse: oh mãe, vou desistir, bem, quer dizer, o meu filho já não está na escola, mas pronto, se ele me tem dito no passado queria desistir da escola para ir jogar cenas, pronto, eu não me teria agradado. Mas, Rui... Não, a questão é altamente pertinente. A minha resposta é mesmo: não, a escola é que te devia preparar para ser um alto profissional de CSGO. Essa é a minha resposta, porque a escolha não pode ser binária, porque essa escolha é quase como um bife ou apanha um autocarro para um sítio qualquer. Não, as duas têm que existir. Um jogador profissional de esportes é um profissional como um profissional de ténis de topo.
tem um regime alimentar específico, tem um regime físico específico, tem uma obrigatoriedade de estudar, de fazer uma série de coisas. É um profissional a tempo inteiro. Exatamente, completamente. A necessidade, portanto, o teamwork, não é? Muitas equipas agora durante a pandemia sofreram exatamente muito desse isolamento, até esta que eu referi, que acabaram de ganhar os tais 18 milhões. Eles chegaram a jogar uns acessos às finais numa cozinha de um hotel, porque não tinham sítio para estar a jogar, e agora eles dizem, para nós o mais importante foi a primeira vez que conseguimos realmente estar juntos depois desta confusão toda. Portanto, é super regrado, não vamos imaginar que estamos a comer junk food e a beber bebidas energéticas e a jogar, nada disso. É completamente doseado, sofrem de lesões como nós não imaginamos, não é? Claro que não será nas pernas, é muito ao nível de tudo o que são os ligamentos, as articulações, portanto é uma vida de profissional como qualquer outra. Tem uma particularidade, por isso é que a questão ainda é mais pertinente, porque se começa muito cedo, mas também se acaba muito cedo. Sim. Porque assim de repente estamos ali nos 20 e poucos anos, e então lá um miúdo de 13 anos que nos vai tirar o lugar e faz mesmo parte da característica do jogo. Portanto, a resposta é um categórico não, porque a escola vai nos dar coisas que o CSGO ou outra qualquer profissão não nos vai conseguir dar. Há ali uma base estrutural que é necessário para agarrar um desafio dessa envergadura. Não é fácil ser um esporte. Mas eu gosto dessa questão de que a escola nos devia preparar para todas. Eu ainda não estou a ver... Não em Portugal que haja essa capacidade da escola de preparar os alunos para que eles sejam aquilo que eles quiserem ser. Exatamente. Está tudo ainda demasiado... O leque é reduzido, é como se tivéssemos um menu reduzido de alguma maneira, em que não estamos a olhar para profissões que não são de futuro, são de presente. É preciso alargar o menu. E nesse campo dos jogos, que é o tema que estamos aqui a falar, temos os atletas, temos tudo o que está à volta dos atletas, nós temos psicólogos e coaches comportamentais específicos para essa profissão, temos marketeers, temos gestores de redes sociais, capitães de equipa que não são jogadores, alguns deles são jogadores, mas basicamente o que eles são grandes team leaders que são treinadores. Daquelas equipas, mas pronto, não está inexplicavelmente, não está no menu da escola de nos abrir esse caminho curricular, porque acho que ainda é jogo, é brincadeira, jogo parece que é coisa pouco séria. É um bocado isso. Diga-me. Nós estamos aqui em apresentação do profissional, estudos, do ano de produção e tecnologias de música, do ano de animação 2D e 3D. A pergunta que eu gostava de fazer a ambos, como aos três, como alguém que já fez um percurso, não é? Já me falou aqui em 2008, já está há muito tempo nesta faceta, nesta profissão, mas pronto, os nossos alunos estão a começar agora. O que eu vos perguntava era o seguinte: se vocês estivessem a começar agora, ou se vocês estivessem a dar conselhos aos vossos filhos, ou alguém mais novo, quais seriam baby steps, digamos assim, que recomendavam para estas áreas em específico? Okay? Para a área da produção do som, da música, e para a área do design de imagens. E a relação entre eles também. Ok. Então, se me permitirem, eu começava por responder. A resposta é muito simples, é fazer imensas coisas. Eu, na realidade, aos 7 anos, portanto há muito tempo atrás, fiz o meu primeiro jogo, tinha o meu conjunto de regras e não parei de fazer jogos até ao dia em que decidi tornar-me um profissional do mundo dos jogos, que foi ali no final dos anos 90, quando eu começo a trabalhar, e aquilo que eu me apercebi exatamente... Não, em Portugal trabalhei por iniciativa própria, criei as minhas empresas, mas em 2003 fui então viver para Paris, onde vivi 13 anos e trabalhei Gameloft, Activision Blizzard, Sony Europa, trabalhei para os grandes players mundiais. Sempre que eu me sentei à frente dos empregadores, eles na realidade não era bem o CV, era o que é que tu já fizeste. E atenção, como game designer,
que num projeto é sempre a equipa mais reduzida, portanto, no fundo é o meio mais competitivo, não é? Por exemplo, participei num jogo de ténis para a Xbox, o Top Spin 2, onde obviamente havia artistas 3D, portanto tínhamos cerca de 12 pessoas ali entre animadores e artistas 3D, e game designers éramos 2. Um game designer de sistemas, um game designer de gameplay. Portanto, o que eu digo é mesmo fazer imensas coisas. É isso que nos dá o traquejo. E atenção, hoje temos uma acessibilidade ao conhecimento espalhado. Quando temos um desafio qualquer, não há uma resposta na realidade que não se encontre. Portanto, para mim é fazer e é chegar e perceber, e isto aqui é para o entry level, é a maior dica que eu tenho a dar, é perceber que o dia que estiverem sentados em frente a um empregador, ele precisa tanto de vocês como vocês precisam dele. Tem que haver ali um pé de igualdade e vocês têm que levar esta confiança do já fiz coisas, ok, estou no meu nível, já fiz coisas e agora quero fazer coisas para o mundo. Foi isso que me levou a Paris. Eu sentia que em Portugal, de alguma maneira, já tinha explorado tudo aquilo que podia ter explorado e disse, mas quero jogar na Liga dos Grandes, quero aprender com os grandes e foi dos melhores movimentos que eu tive a fazer. Portanto, segundo conselho também, bora lá para fora, bora ver outros horizontes, estar com outras pessoas que nos vão enriquecer brutalmente nesta jornada. Vou só dizer a pergunta, porque como estamos sem microfone, o Micael não ouviu a pergunta e aqui a questão era baby steps e recomendações para quem queira entrar na indústria neste momento, sendo que estão aqui 2 turmas de 2 cursos muito específicos, um que tem a ver com som e música, e outro que tem a ver com 2D, 3D e imagem e animação, que será uma área em que em termos de board games não haverá assim tantas recomendações como isso, mas pode ser que haja e eu não estar a ver. Mas pronto, a pergunta era esta. Recomendações que tenhas para fazer a jovens que estão neste momento no seu curso e que vão entrar no mercado de trabalho, neste mercado de trabalho, este ano ou no próximo? Alguma recomendação? Eu concordo completamente com o que o Rui recomendou, é fazer muito, e enquanto está a fazer, pesquisar para aprender e fazer melhor. Do ponto de vista de jogos, eu posso dizer, para quem queira prosseguir estudos, existem várias licenciaturas e depois mestrados em Portugal que já apostam no game design nas principais universidades, já há cursos de criação de jogos e multimédia, coisas do género, que pessoas podem seguir quer pela via da programação. Micael, desculpe interromper-te. Aqui, estas 2 turmas fazem parte da escola da ETIC, que é mesmo aqui ao lado da Fundação e que tem anos largos de tradição de cursos precisamente nesta área de novas linguagens de comunicação, televisão, imagem, 2D, 3D, animação. Portanto, é uma escola profissional muito orientada para estas áreas e para estas vertentes. Muita publicidade também. Portanto, só para complementar aqui um bocadinho o teu raciocínio. Sim, portanto, existem muitas, neste momento já existem vários cursos em vários sítios para quem se quer dedicar mesmo à produção e criação de jogos, e quer seja diretamente para fazer jogos, quer seja para fazer as várias partes técnicas dos jogos digitais. Nestes cursos depois também há a possibilidade de criar jogos analógicos. E eu diria só que também com possibilidade de carreira, depois, mesmo que não façam cursos sobre jogos, há muita possibilidade depois de se progredir em estudos, mas depois no âmbito de mestrados e doutoramentos, de depois escolherem dentro das vossas áreas. Pode ser, por exemplo, história, uma coisa qualquer área desse tipo, e depois podem fazer abordagens de jogos. Isso foi o meu percurso. Por exemplo, eu já tinha uma experiência grande em lidar com jogos, e depois acabou por ser a minha investigação, é o uso desses jogos, por exemplo, para fazer processos de planeamento urbano. E isto é muito comum vocês verem pessoas no âmbito dos mestrados e doutoramentos de áreas que não são jogos, mas a aprenderem por si próprios a experimentar e depois a misturarem conhecimentos de muitas áreas com jogos, áreas que não são jogos. E como o Rui disse também, existem muitas possibilidades de emprego agora nestas áreas, cada vez mais os jogos estão em todo lado, portanto isto é uma possibilidade que continua, mas acima de tudo tem de jogar muito, experimentar e fazer. Okay. Os jogos são muito práticos, tem que se fazer. Não é ter uma ideia por si só pouco vale se não for implementado.
Estamos mesmo no finzinho, mas temos ali mais uma pergunta para terminar. Então, a pergunta é mais um comentário. Um comentário, ok. Que acho que é uma fase de quem deu a base analógica e que já tínhamos centenas, mas pelo menos largos anos antes, já com a estrutura e a nossa educação nisso. E nós passámos ao digital, em 8 anos ia aparecer o 48K e foi tipo, uau! Não sei se não está. O Micael não está, como não há microfone na sala, o Micael não está a ouvir. Para dizer que acho que é como o instrutor de condução ensinou não sei quantas gerações de alunos a conduzir e depois deram num simulador, a viagem vai ser diferente. E quando ele sentar no carro é uma coisa, quando sentar no simulador é outra. Mas vamos ter consciência das duas viagens diferentes. A mesma coisa se passa hoje em dia com a educação e a apresentação destes cursos, em que 2D podem ficar a ser ilustrações, modelos 3D, mas que podem ser fabricados para físico, né? E acho que estamos aqui a passar um curso, o Covid também destravou, nós pensávamos que já sabíamos da tecnologia virtual e tudo mais, pés na terra, e ao mesmo tempo impulsionam novas ideias que se não tivessem tempo tão rápido nessas soluções. Tivemos uma experiência na escola que não funcionou, a meu ver, todos os alunos participaram nisso, da melhor maneira, isto com Teams e já parecia que estamos a aprender, afinal estamos numa casa que não está a funcionar de tal maneira, nem as pessoas que estão a apresentar, afinal aprenderam a apresentar os novos multimídia. Depois o 2D e o 3D, aqui casam diferentes linguagens, em que as nossas gerações falam uma coisa e estas gerações falam outra. E estamos aqui a passar um período de aprendermos a falar a linguagem deles. Somos nós que temos que falar a linguagem deles, não são eles que têm que... Certo, mas o esforço tem que ser nosso. O esforço é desta geração mais velha que tem que aprender a falar a linguagem deles. E metas para as expectativas deles, o que é que eles estão a pensar e o que é que nós realmente casamos as ideias. A própria linguagem, Não, mas obviamente, e é tudo aquilo que temos estado a falar, os dois mídia, digamos assim, os dois meios não são mutuamente exclusivos. Temos este lado da tecnologia a entrar nos board games, temos este lado da conversão de determinados videogames para board games. Portanto, os artistas 3D, hoje em dia, as miniaturas que se fabricam, a impressão 3D está a andar de tal maneira. Ainda continuamos, obviamente, a ter os artistas plásticos que fazem os moldes à mão, mas já temos muitas miniaturas que são construídas em 3D e depois impressas de altíssima qualidade. O jogo, as ilustrações... O Micael disse bem, estamos num momento, e é assim um bocado também um boom muito dos jogos analógicos, e estamos num momento em que o bonito conta muito também, o estético, e não só a mecânica que o jogo traz, as miniaturas muito bem feitas, as ilustrações. Portanto, obviamente, eu já joguei jogos, eu já joguei board games, e o Micael de certeza absoluta, que são acompanhados com uma soundtrack. Está a tocar uma música, às vezes é narrativa, outras vezes é uma música do jogo e dizem agora neste momento lança, é a faixa 3, taranta, e lá acontece qualquer coisa. Portanto, não há limites. Temos sempre um público, desenhamos sempre alguma coisa para um determinado público, um segmento de mercado, e temos que nos perguntar, e tem muito a ver com aquilo que acabou agora de dizer, que é: eles têm as respostas, eles sabem o que querem. A nossa geração, mais do que adaptar a essas coisas, é conseguirmos criar ferramentas de comunicação que eles consigam dizer exatamente aquilo que querem sem barreira absolutamente nenhuma. E isto é a mesma coisa que nós temos que fazer com os consumidores dos nossos produtos. Que tipo de experiência querem vocês vivenciar? E mais uma vez, vai ser o físico, vai ser o analógico, vai ser uma mistura. A única certeza que eu tenho é que ainda ninguém sabe como é que vai ser exatamente. Completamente. Fim dos anos 80 e início dos 90 não foi o primeiro. Não, no meu bairro, quer dizer, ok. E também não sou daqui, não vê tanta gente. Mas isto para nos posicionar, estamos na mesma era
afinal, hoje, em Portugal, já se consegue começar a ser um pouco mais, há alguns anos, e o eSports está mais ou menos nesta fase. E é aquilo que se falava há pouco, quando eu disse que havia pouca a falta de oferta, informação, comunicação sobre isto dos videogames e esportes, eu não estava a meter, obviamente, em cima da escola esta obrigação, é em cima da sociedade, porque este diálogo tem que ser sobretudo com os pais, para tranquilizar, para explicar o que é, e, porque os pais hoje têm mesmo medo do jogo. Ai, o meu filho só quer jogar. E eu sempre me coloquei a questão, eu sempre fui gamer, mas quando vi exatamente esta emergência, disse, mas porquê? E se perguntarmos a qualquer pessoa que joga, é porque me sinto bem quando estou a jogar. Ok, então se te sentes bem quando estás a jogar, é porque há qualquer coisa no outro lado, fora do jogo, que não está bem. Então se calhar é para aqui que temos que olhar e ver como é que podemos trazer esta fórmula que funciona e colocar uns pozinhos aqui. É a gamification, é aquilo que falámos no início, pode ter o nome mais fancy que quisermos. Para mim é como é que tornamos as experiências melhores. Transversalmente, é a nossa obrigação mesmo. Completamente. Portugal, e depois em que parte de Portugal? A Leiria, por exemplo, se calhar não era exatamente o realizar o maior encontro, né, a nível mundial, por exemplo. As novas tecnologias possibilitaram esse encontro com pessoas. A geografia cada vez menos importante com as novas tecnologias. Claro. Nós chegámos ao fim do nosso tempo. Não há perguntas dos jovens adultos, foi só dos adultos mesmo, e houve uma pergunta do YouTube. Eu queria agradecer a presença do Micael e do Rui, a vossa também, e despedir-me até uma próxima oportunidade, e para quem está a assistir e para quem está a ver-nos no canal do YouTube, obrigada também por estarem desse lado e até breve. Obrigado a todos por terem vindo. Obrigado.